A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz nessa noite? Graças a Deus. Também, meus irmãos, estou muito feliz de estar com os irmãos, uma vez mais, para louvar, para engrandecer, para dizer que o Senhor está voltando. Podendo rever nosso pai, nosso amigo, nosso pastor Arnóbio, servo de Deus que tanta admiração tenho pela sua vida. Também, irmã Antônia está ali, que Deus continue te abençoando. Louvo a Deus também pela vida do irmão Marcos Sotero, pelo contato, e também da sua esposa, irmã Ana. Deus continue abençoando vocês. Meus irmãos, eu queria ler um texto da palavra do Senhor, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2. A partir do verso de número 9. Também louvo a Deus pela minha esposa. A cada dia ela fica mais jovem. Deus continue te abençoando, no nome de Jesus. Revendo também aqui muitos amigos que o Senhor tem nos presenteado. Quando o irmão Sotero me ligou, disse: varão de novo. Há povo para gostar de sofrer. Jesus Cristo. Mas amém, né? Se é para obedecer, aqui estamos para obedecer. Assim diz o texto, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à beira do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Segundo os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, somente a primeira parte. Não durmamos. E todos dizem: pode tomar o vosso assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite, estudaremos sobre a vida de um profeta de Deus que marcou a história de Israel, chamado profeta Elias.
tanto o seu surgimento, sua vida e seu arrebatamento, nos deixou um grande legado de comunhão, de determinação e de fé. Alguns acreditam que Elias era um ser diferente de nós, mas o Espírito Santo, já sabendo disso, deixou registrado na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Elias aparece num cenário político e religioso muito desastroso. E antes de introduzir, de falar sobre o ministério do profeta Elias, eu queria trazer algo que eu chamo de sutilezas malignas. No capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés estava no monte e ele recebeu as tábuas dos mandamentos escritas pelo próprio dedo de Deus. Mas só que, durante o tempo que ele estava lá, aconteceu uma euforia no meio do povo, porque o povo não sabia do paradeiro de Moisés. Na verdade, sabia que estava no monte, mas não sabia o que tinha acontecido diante do tempo prolongado que Moisés estava lá. Mas o Senhor falou para Moisés que o povo tinha se corrompido, o povo estava adorando o bezerro de ouro. E Moisés pega as tábuas da lei e desce. Quando Moisés chega à beira do monte, ele observa aquela cena, o povo despido, nu e com os joelhos dobrados diante do que eles estavam dizendo que foi os deuses que tirou eles da terra do Egito. E naquele momento de ira, Moisés quebra as tábuas dos mandamentos e vai até o bezerro e destrona o bezerro. Joga o bezerro fora. E ele fez questão de diluir o bezerro, de quebrar. A Bíblia diz que até ficar o pó, para poder extirpar dali aquele tamanho pecado. Mas só, meus irmãos, que tudo isso que Moisés fez, da forma que ele fez, até parecia que ele estava sabendo do que ia acontecer lá na frente. E o que é que acontece lá na frente? Quando chegamos no capítulo 12, versículo de número 28 do primeiro livro dos reis de Israel, o texto ele vai dizer assim: e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Jeroboão estava reinando. De repente, chegou no seu coração, na sua mente, e ele disse que a partir daquele momento o reino iria voltar para Davi. E o que é que ele tem uma ideia para fazer? 2 bezerros. E colocar um bezerro, um em Dan e outro em Betel. Por que um em Betel e outro em Dan? Porque eram extremidades distantes. Ele sabia que se o povo fosse até Jerusalém para adorar, o povo podia se voltar para o rei de Judá. E ele não queria aquilo. Então ele coloca esse embaraço. Observe
que o mesmo bezerro que Moisés destronou lá atrás, ele aparece aqui. Por quê? Porque o adversário, ele nunca desiste das suas sutilezas. O adversário, ele nunca desiste de querer colocar dentro do povo de Deus alguma coisa que atrapalhe o povo. Alguma coisa que complique a mente do povo. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele reuniu alguns obreiros. E quem eram os obreiros? Eram umas criaturas que não tinham nem pé e nem cabeça. Eram homens que não tinham valor moral nenhum. Era qualquer tipo de pessoa. Se alguém estava bebendo, ali se embriagando, e de repente dizia, eu não quero mais essa vida não. Aí Jeroboão chamava, pode ser meu pastor, pode ser meu sacerdote. Porque na igreja de Jeroboão, todo mundo podia ser sacerdote. Na igreja de Jeroboão, todo mundo podia ser pastor lá. Todo mundo podia fazer o que quisesse. Mas o que é que tem que ser feito? Tem que trancar o povo, tem que segurar o povo. Não pode deixar o povo ir para Jerusalém. O povo tem que ficar aqui, entre Betel e Dan. Entre Dan e Betel. Não pode descer para Jerusalém. E observe, meus irmãos, que isso lá na frente se transformou em postes ídolos. E o povo começou a tão somente se dobrar perante aqueles balins, e aquilo ali foi muito mal aos olhos do Senhor. Quando chegamos no capítulo 16, no versículo de número 33, observamos, meus irmãos, que quem assume o trono é Acabe. Versículo 29 do capítulo 16 diz assim, e Acabe, filho de Enri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Enri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E quando Acabe ele chega ao reinado, ele começa a reinar. Acabe ele conseguiu ser o pior rei que existiu sobre Israel. Porque o que Acabe fazia era tão somente para suscitar a ira do Senhor. Acabe não fazia nada que viesse o nome do Senhor ser glorificado. Pelo contrário, só fazia coisas para que o povo ficasse embaraçado. E para completar, meus irmãos, casou com uma criatura chamada Jezabel, que como historiador, eu já procurei uma criatura mais endemoniada na história e não descobri. Imagine como aquela mulher, ela levava o seu marido a fazer o mal. Todo obreiro precisa ter duas coisas. A primeira, a chamada. E a segunda, uma esposa equilibrada. Se ele tiver uma chamada de Deus, se ele tiver uma esposa equilibrada, uma mulher de juízo, uma mulher de oração, ele vai bem. Por que vai bem? Porque às vezes, irmãos, no calor da loucura, alguém quer fazer uma besteira. Aí a esposa é o freio. A esposa é o sinalizador. Espera aí. Espere mais um pouquinho. Mas eu estou agoniado. Espere mais um pouquinho. Mas eu estou aperreado. Espere mais um pouquinho. E o que é que Jezabel fez no reinado, pastor Arnóbio? Jezabel, ela organizou o culto a Baal. Ela assalariou os profetas de Baal.
Existe algo que só conseguimos descobrir através da história, é que os sacerdotes de Jezabel, os de Acera e os de Baal, eles não eram pessoas do reino de Israel. Eles eram pessoas exportadas aonde ela vivia. Uma coisa é você manter quem é da região. E outra coisa é você trazer de fora e manter ali. E os sacerdotes, eles tinham esposa, tinham família. E tudo isso aí era mantido por quem? Era mantido pelo reino de Samaria. Então, meus irmãos, o problema ele é maior do que imaginamos. Ela financiou, ela organizou, e tudo isso não para que o Senhor fosse glorificado, mas para que a apostasia se consolidasse dentro de Israel. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que o nosso querido irmão, Hero Isber, ele diz que nesse cenário de podridão espiritual, existe duas coisas que é pior do que a pobreza e a miséria. É o esfriamento do amor e a apostasia da fé. É quando o ser humano não tem mais sentimento pelas coisas de Deus. É quando a palavra ela não entra mais no coração do ser humano. É quando o ser humano ele é resistente a tudo que vem da parte de Deus. Mas o que eu acho lindo é que diante desse cenário de falta de amor, de apostasia moral, de prostituição espiritual, o Senhor sempre tem os seus atalaias. O Senhor sempre tem as suas ferramentas. O Senhor, ele nunca é surpreendido com o ser humano, com os ardis do ser humano. E o Senhor levanta o profeta Elias. E quando o Senhor ele levanta o profeta Elias, no capítulo 17, versículo 1 do 1 Reis, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E quando Elias profetiza para Acabe, acontece algo que, para mim, foi algo que me surpreendeu quando eu estava meditando nessa mensagem. É que como Elias chegou para Acabe e disse que não ia chover, eu acredito que o pensamento de Elias seria o seguinte: iria permanecer no mesmo lugar, poderia acontecer até o que aconteceu com Jonas. Podia fazer uma cabana na frente de Samaria e ficar lá esperando. E quando Acabe chegasse, mas Senhor Elias, não vai chover. Mas Senhor Elias, não vai chover. Já disse que não ia chover, só segundo a minha palavra. Mas o que é que o Senhor manda Elias fazer? O Senhor manda Elias se esconder. O Senhor manda Elias ir para um lugar chamado Querite. No meu pensamento, irmã Antônia, eu acredito que Elias ainda não estava preparado para Acabe. Eu acredito que Elias ainda não estava preparado para os profetas de Baal, meu pastor. Porque não estava preparado.
Porque o Querite era um lugar que tinham águas torrenciais. Eram águas temporárias. Que o Senhor mandou Elias ir para lá e se esconder lá. Agora imagine Elias cheio do Espírito Santo, pingando azeite. Imagine se ele não tivesse o pensamento de servo. Eu, um homem de Deus, me esconder, eu me esconder. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu fui lá e preguei a palavra. Da mesma forma que o Senhor mandou, agora eu vou me esconder. O Senhor vai me humilhar a esse ponto. Eu vou me esconder. Mas Elias teve o pensamento de servo. E Elias obedeceu à voz de Deus. Elias não estava preparado ainda para Acabe nem para os seus profetas. E ele chega no Querite. E o que é que significa Querite no hebraico? Querite significa um corte. Querite significa uma separação. Querite significa deixar do tamanho certo. Eu queria dizer para cada obreiro aqui em Rio Largo, cada servo de Deus que tem uma chamada, se você ainda não passou no Querite, você vai precisar passar no Querite. É no Querite que Elias estava com multidões. Era assim? Não. No Querite, Elias estava só. No Querite, Elias estava vivendo só. Por quê? Porque Deus tinha algo para tratar na vida de Elias no Querite. E todos nós temos que passar no Querite. Às vezes, irmãos, aqui em Rio Largo não tem não. Mas tem outros lugares que tem uns obreiros com as asas grandes. Espaçoso. Não cabe no departamento. Não cabe no grupo de WhatsApp. Aqui eu acho que não tem não, mas por aí tem uns obreiros papagaio. Fala muito, muito falador. Aí papai leva para o Querite. Porque quem tem as asas no Querite grande, aí papai corta. Adamandaiassé. É por aí o negócio. O coco é seco, irmão. O coco é seco. Quando chega no Querite, tudo que está sobrando, papai, diga, corta. Tudo que está sobrando, papai, Amandé vaias. Amã que você me ondava. Agora, por que o Senhor faz isso? Porque você tem uma chamada. E às vezes o Senhor fala uma vez, fala duas, fala três. E às vezes alguém bota ouvido de mercador. Aí papai disse, vou levar para o Querite.
Porque lá eu tenho a mandavassé. Eu tenho uma tesoura, eu tenho um facão, eu tenho uma foice. Adaiô. Aí corta de um lado, corta do outro. Abassé. Quem era muito grande agora está do tamanho certo. Porque é para deixar do tamanho certo. Quando sai do Querite, o Senhor se revela para Elias e disse: Elias, você vai para Serepta. Agora, antes de Elias ir para Serepta, Querite não é só um lugar de sofrimento. Querite também é um lugar onde o Senhor se revela face a face. É um lugar onde tem novidades da parte de Deus. Como é que tem essas novidades da parte de Deus? É só no Querite que você vê o corvo descendo com a comida, chegando na sua frente. E eu acredito que ele olhava para Elias, Elias fazia assim e o corvo ia embora. No começo da manhã e no final da tarde. O Senhor também no Querite, ele se revela. No Querite o Senhor diz: sou eu que te sustento. Sou eu que estou providenciando tudo aquilo que você tem. Aquieta o teu coração, homem de Deus, serva de Deus. Porque a prova ela pode ser intensa do mesmo jeito que se levantar. Mas no Querite o Senhor vai se revelar para você face a face. Vai mandar o corvo. Pode mandar um anjo, pode mandar o que for, mas o Senhor vai falar com você e você vai sentir o cuidado de Deus. Nessa noite eu quero te dizer, você vai sair daqui sentindo o cuidado de Deus nessa noite, porque é o Senhor que está providenciando tudo. E quando ele sai do Querite, ele vai para Serepta. E quando chega em Serepta, o interessante é que a palavra Serepta no hebraico significa lugar de fundição. Formar em outro, ou lugar de derreter. Em Serepta, era um lugar que tinha muitos ferreiros, muitos homens que trabalhavam forjando aço. Observe que o ferreiro ele tem 3 ferramentas que são básicas. A primeira ferramenta é a marreta. A segunda ferramenta é o trilho. E a terceira ferramenta é a fornalha. E eu quero trazer algo interessante para os irmãos. No forjamento não aceita emendas. As peças são feitas por inteiro. As peças são feitas por completo. E o ferreiro ele trabalha com ferro. E coloca esse ferro dentro da fornalha. E o ferro começa a ganhar aquecimento. E quando ele está um pouco rosado, ele tira esse ferro de dentro da fornalha e coloca em cima de um trilho. E começa a bater no trilho.
Para que ele bate? Porque o material que ele está fazendo precisa esticar. Precisa ficar maior. Precisa ganhar a conformação que o ferreiro está fazendo. Agora, meus irmãos, você pode até se perguntar, mas pastor, não tem outra maneira do material ir para o tamanho exato, sem receber pancada? Tem não, irmão. Ele tem que receber pancada. Ele tem que receber batidas. Porque é na batida que ele vai crescendo. É na batida que ele vai se desenvolvendo. É na batida que ele vai se fortalecendo. O obreiro tem que ser couro de jacaré. O obreiro não pode ter medo de cara feia, não, irmão. Não pode ter medo de disse-me-disse, de apontamento, não. O obreiro tem que ser casca grossa. Se vier uma pancada, o obreiro diz, bata que eu aguento. Bata porque papai me forjou. Eu não caí de paraquedas e sentei nesses bancos, não. Tem uma história na minha vida. Tem uma história na minha trajetória. E o interessante, sabe qual é? É que existem ferramentas que precisam de um preparo especial. E as ferramentas que precisam de um preparo especial. Aí o ferreiro trabalha de forma diferente. Ele introduz o material. Quando ele está rosado, ele tira o material. Ele bate no trilho. O material vai crescendo. E quando ele vai perdendo temperatura, ele pega o material e coloca dentro de um balde de água. Aí faz aquele barulhinho, né? Mas pastor, para que isso? Porque a temperatura com o subresfriamento da água produz uma mecânica no material chamado têmpera. E a têmpera para quê? A têmpera, ela dá mais resistência ao material. Eita, você não entendeu. A têmpera, ela dá mais resistência ao material. Você sabia que você tem uma chamada? Você sabia que a tua chamada é uma chamada grande? E a tua chamada que você tem, muitas pessoas vão espelhar-se na sua vida. Muitas pessoas vão olhar para a sua trajetória. Muitas pessoas vão visualizar você. E vão observar que você faz o trabalho do Senhor de uma forma diferente. Vai observar que não tem enxerimento da sua parte. Vai observar que você é um homem polido. É um servo de Deus que faz as coisas certinhas. Honra a família, honra os obreiros, honra tudo que faz. É porque o Senhor colocou têmpera na sua vida. E quando o Senhor bota têmpera na sua vida, quanto mais você trabalha, mais o trabalho evolui. Quanto mais você trabalha, mais o trabalho aparece. Quanto mais você faz, mais o Senhor se agrada. Quanto mais você vai, o Senhor olha para você e diz, eu sou contigo. Aonde você entrar, eu entro. Quando você abrir a boca, eu atesto. É você dizendo que vai acontecer. Assina aqui em cima e manda acontecer lá na terra. Por quê? Porque o Senhor colocou têmpera na sua vida. E você não vai ficar cego facilmente, não. Você vai ser uma ferramenta admirável. Vai ser uma ferramenta para todo o trabalho. Por quê? Porque o Senhor trabalhou na sua vida e você esperou o tempo certo para receber aquilo que Deus tinha.
Agora tem que passar no Querite e tem que passar em Serepta. Olha para quem está do teu lado aí. Está preparado? O Querite te espera. Respira fundo aí, respira fundo. Respirou? Aí diz de novo. Depois do Querite tem Serepta. Adamanda vassaraia vassobrenda cavai. Todo obreiro tem uma vida de processo. Todo obreiro que tem chamada, o Senhor moe de tudo quanto é forma. Quando não é no desemprego, é na enfermidade. Quando é na enfermidade, é com o filho. Quando não é com o filho, é com a esposa. Quando não é com a esposa, é com a situação que se levanta. Agora tudo isso para quê? Para você ter o que falar amanhã. Com todo respeito, quando você olha para um homem de Deus como o pastor Arnóbio, está aqui numa posição de honra, numa posição de destaque. Mas você sabe o que foi que ele passou para estar aqui? Aramandavassé. Olhamos para o nosso pastor Bento. Como Deus tem usado no Brasil, no mundo. Mas você sabe o que foi que ele passou para estar onde está? Quantas marretadas levou? Abanavassé. Quantos nãos dos homens levou? Mas o crente, o obreiro de Deus é que nem clara de ovo. Quanto mais bate nela, mais ela cresce. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Foi Ele que te ungiu. Foi Ele que te separou. E você vai ser fiel até o arrebatamento, porque Ele está voltando. Precisamos, irmãos, nesses últimos dias, de obreiros de valor. São homens que trabalham, não só tem o título de obreiro, mas trabalha para fazer a diferença. Trabalha o pastor vendo, trabalha o pastor não vendo, trabalha o pastor mandando, trabalha o pastor não mandando, porque na obra de Deus tem ou não tem o que fazer. Na obra de Deus tem o que fazer. E deixa eu te dizer, você está trabalhando para Jesus. Quem vai te dar a recompensa é ai. Até mim como radai.
Adionda, pode ser que o que você faça os homens não estão vendo, mas quando você chegar lá no céu, vai ter uma coroa para ser colocada na tua cabeça, e o Senhor vai dizer para você: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha para cá. No capítulo 2, versículo 1 de 2 Reis, Elias sabia que ia ser arrebatado. E o interessante é que ele chega, pastor Arnóbio, para Eliseu e disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou. Eliseu, um servo de Deus, que o tema de vocês não é para dormir, não é isso? Eliseu estava dormindo? Não, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, aonde o Senhor pisar, eu piso junto. Mas o Senhor me enviou a Betel. Observe, o Senhor me enviou, não falou nem dele. O Senhor me enviou a Betel. Sim, mas você vai a Betel? Eu vou com o Senhor a Betel. Não tem problema. Aí chega a Betel. Aí Elias olha para ele de novo e diz: o Senhor me enviou a Jericó, fica aqui. Ele disse: não, eu vou com o Senhor. Fui a Betel, estamos aqui, e vamos também a Jericó. Ele estava dormindo? Ele estava dormindo? Quando chega em Jericó, fica aqui, porque o Senhor me enviou o Jordão. Aí Eliseu ficou lá dormindo? Não. Eliseu disse: eu vou com o Senhor, aonde o Senhor for. Aonde o Senhor for, eu vou. Elias sabia que ia ser arrebatado. E o interessante é que um autor americano, A.W. Pink, na sua obra A Vida do Profeta Elias, ele falou algo interessante. Elias podia esperar em um monte a sua subida, ou em qualquer outro lugar, porém ele preferiu rever e instruir os seus alunos. Elias preferiu instruir os alunos antes de ser arrebatado e trabalhar mais um pouquinho para o mestre. Aí, meus irmãos, quem eram esses alunos? Eram os filhos dos profetas. E o que vem a ser esse filho do profeta? Eram discípulos que tinham um anseio de aprender as coisas de Deus. Eram homens que tinham vontade de conhecer o Senhor. E eles se reuniam. Começou com Samuel no rancho dos profetas. E depois veio para Elias. E depois veio para Eliseu. E lá na frente observamos que o lugar ficou pequeno. E eles deu uma ideia para fazer um lugar maior. Vocês lembram disso? Diga amém. Amém. Mas quando esses homens eles se reuniam, era para escutar o que Deus tinha para a vida deles. E o que era que Deus tinha para a vida deles? Eles tinham sede da parte de Deus. Precisamos, na nossa geração hoje, de sede da presença de Deus no meio dos obreiros. De sede da presença de Deus no meio das senhoras. De sede da presença de Deus no meio dos jovens. Por quê? Porque quando estamos com sede da presença de Deus, o nosso tempo ele fica totalmente ocupado com o céu. Quando estamos com fastio da presença de Deus, ocupamos a nossa mente com muitas coisas que não vale a pena dizer aqui.
mas precisamos de sede. Eu tenho orado e tenho pedido, Pai, coloca sede na nossa geração. Coloca sede na nossa vida. Coloca sede no nosso ministério. E a segunda coisa, eles estavam sempre dispostos a crescer espiritualmente. Eita. Amandava-se. Eles estavam sempre dispostos. Dispostos a quê? A crescer espiritualmente. Dispostos a quê? A ser uma pessoa melhor. Dispostos a quê? A trabalhar para Jesus com mais dedicação. Dispostos a quê? A trabalhar com Jesus, para Jesus com mais amor. A terceira coisa, essa geração queria se aproximar e conhecer o Deus de Elias. Você quer conhecer o Deus de Elias? Você quer conhecer o Deus de Elias? A Bíblia diz que eles estavam andando juntos. E Elias chegou para Eliseu e perguntou: pede-me o que queres, e será feito. Mas Eliseu olhou para ele e disse: eu quero porção dobrada. Olha para cá. O pedido foi tão profundo que Elias não sabia nem o que responder a Eliseu. O que é que você quer? Porção dobrada do Espírito que há em ti. Olha para cá. Quem foi que colocou no coração de Eliseu esse pedido? Existem pedidos que não vêm da mente, que não vêm do coração do homem. Existem pedidos que vêm diretamente do trono. Adamandava-se. Existem pedidos que vêm diretamente do trono. E quando o pedido ele veio do trono, simplesmente Eliseu abriu a boca e disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti, sobre a minha vida. Você quer saber como é que a tua vida vai mudar? Quando as nossas orações não for mais egoísta. Quando a nossa oração não for só pedir para nós. Quando a nossa oração, os pedidos, for para o nome do Senhor ser glorificado. Porque quando pedimos para o reino, quando pedimos uma ferramenta para ser usado por Deus, Ele olha para você e diz: o coração dele está inclinado para o bem. Eu vou usar aquele varão, eu vou usar aquela varoa. E aí ele coloca o pedido no teu coração e você começa a pedir. E o Senhor começa a botar a ferramenta na tua mão. E o que é que acontece? Você começa a ter habilidade para manusear aquela ferramenta. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Quantas pessoas olhou para você e te mediu e disse que você não tinha condições, que você não podia, que você não tinha talento, que você não tinha postura.
que você não tinha jeito de obreiro, que você não cantava direito, não pregava direito. Mas deixa eu te dizer nesta noite, a voluntariedade que está no teu coração, ela chamou a atenção de Deus, e Ele olha para você e diz, como falou para Davi: achei o meu servo, o homem segundo o meu coração. E eu estou colocando isso na tua vida, não é para o teu nome ser projetado, não, é para o meu nome ser glorificado. Então se prepara aí, crente, que o teu ministério vai começar a mudar. Eu já estou vendo o teu andar mudando. Eu estou vendo o jeito que você fala mudar. Eu estou vendo as suas atitudes ser mudadas. Eu estou vendo a tua mente, ela ser alargada. E o Senhor começando a fazer coisa diferente. Quem acredita nessa palavra? Mas você não pode, você não tem condições. Mas aquele que te chamou pode. Aquele que te chamou tem condições. Aquele que te chamou está te dizendo: se prepara. Se prepara que eu vou começar a te usar. Se prepara que eu vou começar a te usar. Vai te usar porque o teu coração é reto. Vou te usar porque o teu coração é limpo. Vou te usar porque o teu coração é diferente. Amanda, Shebacamanda Radabacai. O Senhor vai te levantar na terra. O Senhor está te ungindo, Abai. Adacamanda Vassé. Não adianta botar o pé para você cair. Não adianta comprar para te vender. Não adianta jogar terra de cemitério na tua casa. Não adianta botar teu nome na boca do sapo. Aquilo que papai disse que ia. Ai, Sheba. Levanta a mão, levanta a mão, levanta. Levanta, 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 levanta. A mão, desce. Eu estou vendo uma autoridade. Eu estou vendo uma autoridade descendo. Abacamanto chamando da ravassou. Eu estou vendo uma autoridade descendo. Eu estou vendo uma autoridade. Eu estou vendo revestimento. Abaixe, decamim da vassé. Eu estou vendo revestimento da glória. Eu estou vendo revestimento de poder. Eu estou vendo algo diferente na tua vida. Alguém vai olhar para você e não vai te conhecer. É ele mesmo. É ela mesmo. Eu não acredito. O que é que está acontecendo? É ele que te levantou como general na terra. Ele vai na tua frente cortando o laço. Ele vai na tua frente fazendo migalha dos grilhões. Ele vai fechando as covas que estão abertas. Ele vai na tua frente fazendo o milagre acontecer. Se prepara. Prepara a tua casa. Prepara a tua família. O menino não vai ficar daquele jeito. A menina não vai ficar daquele jeito. Eu vou ter um encontro com alguém. Ai, abacai, eu te que me dava sé. Eu te coloquei como coluna na tua casa. Eu te botei como coluna. O tempo está chegando. A madrugada está passando. O choro vai cessar. O tempo de cantar vai chegar no teu ministério, na tua casa, no teu levantar, no teu deitar. Só quem acredita nisso, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Ele está aqui. É Ele que vai fazer o negócio. O Senhor está colocando no teu coração aí um pedido. Fecha os teus olhos.
O Senhor está colocando no teu coração um pedido. Abai, de mim cai oxé. Esse pedido não está vindo das manipulações humanas. Esse pedido não está vindo da tua mente. Abacai, totomonte viaxe. Eu sei. Não precisa dizer para ele. Para você é muito grande. É quase impossível amar. Para Eliseu também era impossível. Para Eliseu também era grande. Para Eliseu também não tinha condições. Amam, deixava ser. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus de Elias, é Ele que está olhando agora para o teu coração. Amém. Shacai, Atamon, Divasse. É Ele que está olhando agora para os teus sentimentos. Abaioseva Radai. É Ele que está aprofundando agora na tua alma. Shacai, Emindavasse. É Ele que está dando capacidade a quem não tem. É Ele que está levantando quem está caído. É Ele que está indo na frente daquele que está com os passos fracos. Mas Ele manda te dizer: o que eu estou colocando no teu coração para você pedir, não é para que os homens sejam glorificados, não é para que pessoas recebam glórias, não. É para que o meu nome seja glorificado na terra. E grave o que é que eu estou falando para você. Antes da igreja ser arrebatada, eu vou te usar para despertar muitos no meio do seu. Eu vou te usar para despertar muitos aqui em Rio Largo. Eu vou te usar para despertar muito no teu trabalho. Abai, é da camanda vassé. Vou botar tanta glória nas tuas mãos. Atatatacamanda vachorradai. Vou colocar uma espada na tua língua. Aí anda vachocamanda e vai. E você vai abrir a boca e vai dizer: assim diz o Senhor. Abai, Adai, Cacamandavassé. Tocai trombeta na terra e se perturbe todos os moradores. Mas eu vou levantar os meus. Vou levantar os meus. Vou levantar os meus. É tempo de despertamento. Desperta desse sono. Fica de pé, por favor.